sentados. Maravilha. Que cada um de nós seja realmente uma casa favorita de Deus, né? Que seja um prazer para o nosso Deus habitar o nosso coração. Que Ele encontre corações puros, santos, né? E Ele tem o maior prazer de morar aí. Bom, nós estamos no passo de número 108 do Evangelho, ou da caminhada com Jesus. Esse passo de número 108, eu coloquei aí o erro dos radicais e legalistas 2. Por quê? Porque no passo de número 107, nós não conseguimos concluir o contexto daquele passo. Então, esse passo é continuação do que falamos na quarta-feira, quando iniciamos dizendo que Jesus estava nos arredores do templo, ensinando os seus discípulos, enquanto corrigia os erros dos saduceus, dos escribas, dos fariseus. Então, em outras palavras, Jesus está contestando a atitude dos líderes religiosos que estavam ali junto do templo, e ele deu lições maravilhosas para os seus discípulos. Lições estas que devem valer para nós, pois somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Jesus. E Jesus ele começa a falar de algumas atitudes erradas, alguns comportamentos equivocados dos líderes religiosos, para mostrar aos seus discípulos o que os discípulos não devem ser. O que nós, discípulos de Jesus, não devemos adotar dos religiosos para nós, né? A temática aí, o erro dos radicais e legalistas, é que normalmente a liderança religiosa são radicais em suas atitudes, com raríssimas exceções. São poucos os que não são radicais naquilo que defende como tese teológica, como conceito doutrinário, como dogma, como defesa dos usos e costumes de suas denominações religiosas. Aqui os legalistas estão aí como os escribas, né? Aqueles que tudo está na Bíblia, tudo é a Bíblia, tudo apontam para a Bíblia. Mas é interessante, eles apontam para tudo estar na Bíblia, não no sentido de pegar da revelação bíblica e adaptar a sua vida para comportamento deles próprios, para atitude deles em relação ao próximo. Lamentavelmente, os legalistas, eles vão ver o que está escrito na Bíblia para poder apontar o dedo para o outro, para poder julgar o outro, quando, na verdade, em seu legalismo, acabam tropeçando em vários dos princípios ensinados por Jesus, que não deve existir na vida daqueles que servem a Jesus. Como julgar o próximo, né? Uma das coisas que Jesus mais trabalhou foi não julgue a ninguém. Porque esse juízo que se faz, normalmente ele é firmado na nossa ideologia, né, no nosso radicalismo, no nosso preconceito. Nós todos fomos, desde a infância, trabalhados para ter uma visão da vida que às vezes não é compatível com a visão daquele que está no nosso lado. E às vezes aquilo que parece errado para mim é certo para você. Às vezes aquilo que eu radicalmente defendo não tem nada a ver com a vida do outro, ele não está nem aí para isso, né? Quantas vezes eu ouvi falar de pessoas apontando o dedo para um traje de alguém, né? Uma roupa, ou a escolha de um divertimento, ou que está comendo, ou que está bebendo, e alguém, mas isso ali, quem serve a Jesus não faz, quem serve a Jesus não pode. Isso é dentro do conceito dessa pessoa. Às vezes o outro foi criado em um lar e teve doutrinas totalmente diferentes daquela.
E ele foi ensinado, né, completamente diferente. Por exemplo, Paulo, quanto ao comer e o beber, Paulo escreve em uma de suas cartas, ele diz assim: ninguém vos julgue pelo que comais ou pelo que bebeis. Ninguém julgue você pela escolha da sua bebida ou pela escolha da sua comida, certo? Veja que o Paulo, ele está colocando as coisas dentro do ensino de Jesus, que disse: não julgueis. Não julgueis para que não sejais julgados. Jesus, ele, com essa palavra, deixa bem claro que os juízos normalmente retornam para aqueles que exercitam-se no julgamento. Então, se você não quer ir a julgamento, se você não quer ser chamado para o julgamento, uma das boas coisas a ser feita é não julgar. É claro que para eu não julgar o outro, eu preciso de um exercício misericordioso, do exercício do amor, do exercício da graça, da bondade. Eu preciso buscar uma comunhão com Deus e a luz interna, a fim de que eu possa me conduzir na vida como Jesus, valorizando as pessoas e ignorando as suas ações, seus feitos, ou as coisas de suas escolhas. Normalmente, o radical, ele não consegue fazer esse trabalho. O radical, normalmente, ele se apresenta, e Jesus vai tratar no passo de hoje, nós vamos ver isso. Normalmente, o radical, ele cuida muito da aparência. O que eu vou aparentar para você? Como que eu vou fazer você achar que eu sou alguém diferente do que eu sou? Ou seja, como é que eu vou fazer você pensar que eu sou mais santo, que eu sou um homem de oração, que eu sou um homem zeloso pelas coisas de Deus? Normalmente o radical trabalha por essa via. Ele quer se apresentar superior ao que ele é. Eu quero, antes de tudo, dizer aos irmãos e irmãs que aqui estão, que um radical sofre muito, tá? Toda pessoa radical, ela sofre. Ela tem desejos reprimidos, ela tem vontades que nunca conseguiu realizar, entende? Na verdade, a pessoa muito radical é frustrada com muitas partes, muitas áreas de sua vida, entendeu? Normalmente, quando um radical tropeça, é difícil ele levantar, porque ele acaba não perdoando nem a ele mesmo. Ele tem a dificuldade de trabalhar até o seu próprio retorno. Tá? Então, eles são sofredores. E Jesus, querendo o bem de todos os seus discípulos, ele está ensinando esses radicais, ele está apontando as questões do radicalismo, enquanto ensina os discípulos. Tá? Esse é o texto que nós vamos trabalhar. Por outro lado, o legalista então é isso, né? Não, está escrito, mas é um está escrito que às vezes não há análise. Ora, tem muita coisa escrito, mas isso que está escrito é para mim? E isto que está escrito faz parte do meu contexto histórico? Isto que está escrito foi direcionado a mim? Por exemplo, se nós pegarmos as cartas apostólicas do Novo Testamento, nós vamos perceber que elas têm endereço. Com raríssima exceção, como as cartinhas de João, que são sem endereço, então pode-se considerar que é para qualquer pessoa que lê, a maioria das cartas do Novo Testamento tem endereço. Carta de Paulo aos irmãos de Corintos. Olha só, então não é os irmãos de Itajaí. Você está entendendo? Carta de Paulo a Timóteo. Não é endereçada ao Adilson, é a Timóteo. Carta de Paulo a Tito. Então, o próprio Paulo está colocando endereço. Ah, irmão Adilson, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, porque canonizaram os 27 livros do Novo Testamento. Canonizaram, mas quem canonizou? Foi Jesus? Não. Jesus já tinha ido embora fazia tempo. Entendeu? A canonização chega lá na frente. O que eu quero que você aprenda? Tem muitas lições de vida para nós
na carta de Paulo a Timóteo. Existem muitas lições a ser tiradas da carta de Paulo a Tito. Existem lições a serem aprendidas com o que Paulo escreveu aos Coríntios. Mas daí eu radicalizar e pegar aquele texto como se fosse uma carta enviada para mim, vai dar conflito, vai ter problema. É neste sentido que o legalista se perde. Porque tudo está na Bíblia, entendeu? Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. E aí, esse está na Bíblia do legalista faz com que muitas vezes ele não te ame. E você aprendeu nos passos com Jesus que a lei e os profetas se cumprem, se concretizam no princípio do amor. Como Jesus respondeu aos próprios legalistas, escribas de Israel, e aos fariseus, religiosos de Israel, e também aos saduceus. Ele respondeu, quando eles lhe perguntaram qual é o maior mandamento, ele disse, olha, nesses dois se cumpre toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando nós vamos trabalhar a lei do amor em sua verticalidade e em sua horizontalidade, nós vamos perceber que não há espaço para legalismo, não há espaço para radicalismo. Nós precisamos aprender essas coisas. Onde chega o amor, inclusive, extingue-se qualquer outra lei. Não é assim que Paulo escreve, aí a lição, ó, de Paulo aos irmãos de Corinto, que tinham lá intrigas de tudo quanto é tamanho. E aí o Paulo fala dos dons espirituais, que é outra coisa que nas igrejas parece que quem fala língua estranha é o mais santo dos homens. E eu já vi, não sei você, gente falando línguas muito estranhas na igreja e depois traindo a mulher ali fora. Eu já vi, entendeu? Contei aqui a história para vocês de um pastor que dava salto, né, virava carambota no púlpito, falava variedades de línguas, e que depois disse para mim que tudo aquilo era o seu próprio teatro para esconder a sequidão e a frustração interna, para que a igreja não soubesse que ele estava mal. Já falei isso para vocês. Então, veja, lá em Corinto, os irmãos, como algumas igrejas atualmente, achavam que dons espirituais eram tudo. Ou teve profecia, tinha dons de curar, e eles achavam que era tudo. O Paulo, ele começa a mostrar para eles que tem o maior de todos os dons, o mais excelente dos dons. E aí ele escreve sobre a suprema excelência da caridade, o amor. Olha só, diz que o maior dom é amar. Olha que coisa extraordinária. Não se pode ter nada maior do que Deus. Não se deve ter nada maior do que Deus. E Deus é amor. Então, se não houver amor, não vale de nada. Ele diz, sem amor, línguas não valem nada, dons de curar não valem nada. Ele põe isso dentro de uma condição tão interessante que você deve ler depois lá, capítulos 11, 12, 13 da carta aos Coríntios, da primeira carta. Observe uma outra coisa. O Paulo, ele diz que aonde se apresenta o amor, e aí isso em Gálatas capítulo 5, lá no versículo 22, quando ele vai falar do fruto do Espírito, o que o Espírito produz de verdade, porque a carne produz muitas obras, ações, mas frutos só o Espírito pode produzir. E ele diz que o fruto do Espírito começa com amor. A maior virtude do fruto do Espírito é amor. E aí depois ele estende essas características do fruto do Espírito. Não são frutos, mas o fruto é um fruto com muitas essências, com muitas características. Amor, bondade, paz, e aí vai, tá?
Ele, quando vai terminar esse escrito, ele diz assim: e contra estas coisas, das quais inicia-se com amor, não há lei. Não existe regra para amar. Não existe regra para o amor. Não existe legalismo no amor. Não tem. O amor, ele não precisa de lei para reger ele. O amor só faz bem. O amor não é leviano, o amor não trata mal, não busca os seus interesses. O amor é o que tem de melhor na vida. Ele é a essência da própria vida, de sorte que qualquer outra coisa, seja religião, seja leis, seja profetas, seja curandeiros, seja benzedores, ou qualquer outra coisa que você encontrar por aí, pelo planeta, não tem valor nenhum se isso não for um gesto de amor, se não for uma prática amorosa. Você está entendendo? Então, Jesus, ele mostra os erros dos radicais e dos legalistas para ensinar a cada um dos seus discípulos que não devem ser radicais. Então, o primeiro aprendizado com Jesus, no passo de número 107, e que segue ao passo de número 108, irmão, sirva a Deus, mas não seja radical. Não radicalize nada. Você entende o que eu estou chamando de radicalizar? Não radicalize seu conceito, não radicalize a doutrina que você tem aprendido, não radicalize a sua postura. Quer saber? Não radicalize a sua oração, a sua santidade, a sua leitura bíblica, entendeu? Seja uma pessoa equilibrada e ame as outras. Esse é o ponto principal, tá? Depois, não seja legalista. Ah, está na Bíblia. Ora, está na Bíblia que quando um filho não obedece seu pai, deve pegar o filho, levar na praça da cidade, diante dos anciões, e apedrejá-lo até a morte. Como é que fica legalista? Vai fazer? Você entende? Então não adianta radicalizar, porque para cada coisa que você apresentar dentro de um radicalismo, entende? Ou de um legalismo, tá, tem que ser como está aqui. Não, tem que ser examinado, buscado sentido, ver se o valor equivalente para a nossa época é o mesmo, até porque hoje, principalmente na nossa nação, se um pai for dar uma pedrada num filho, ele vai preso, é capaz de não sair de lá tão cedo. Você entendeu? Então, não pode ser legalista. Nós temos que aprender o equilíbrio do Cristo. Nós precisamos aprender a viver, a andar, a ser como Jesus. Jesus é o modelo, é o protótipo, vamos colocar assim, da nova raça, da nova geração, das novas criaturas. Ele é a primícia daqueles que ressurgiram para uma nova vida. Ele é o exemplo enviado do Pai para que todos nós possamos copiá-lo. É inclusive a medida que todos nós devemos buscar alcançar. Pois está escrito, até que todos cheguemos à estatura de varão maduro. Na sua Bíblia você vai ler perfeito, é maduro, a estatura do Cristo. Olha que coisa interessante. A gente tem, eu aceitei Jesus, é uma palavra feia essa, tá? Eu aceitei Jesus, na verdade Jesus que me aceitou, né? Ele que me aceitou, eu não aceitei coisa nenhuma. Ele que me aceitou, me chamou, me escolheu, não está lá escrito? Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Olha só, e vos nomeei, falei o vosso nome, para que vades e deis frutos. É ele que veio nos chamar, certo? Quem nos recebeu foi ele. Mas a gente aprendeu lá na igreja que tem que aceitar Jesus. Eu até estava conversando com a minha mãe a respeito desse assunto, dando ali umas explicações para ela, né, sobre o nome de Jesus, que é outra coisa confusa, mas são coisas para no futuro nós trabalharmos aqui, né? Tem gente que pensa que o nome de Jesus é como magia, né? A lâmpada do Aladim, né? Então, esfregou, sai gênio. O nome de Jesus não é assim como se entende. O nome identifica um ser.
O nome traz muitas coisas nele. Quando diz que em meu nome, nós estamos em mim, né? Em mim, no meu nome, vocês vão, através de mim, por minha causa, com a essência minha, vocês vão pedir e receber. Mas aí, quando eu vou para o nome de Jesus, eu encontro Jesus sendo caminho, eu encontro Jesus sendo luz, eu encontro Jesus sendo a verdade, e aí eu tenho que ver essa essência, não é a magia do nome Jesus, é a essência, é o que envolve, certo? Então é aí, na verdade, no caminho, na luz, na vida do próprio Cristo, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Porque não é assim, eu ando todo esculhambado por aí, né? E aí dobra o joelho, põe as mãos postas, assim, em nome de Jesus, e aí acontece. Acontece nada, não é desse jeito não, entende? Isso é confusão, isso é legalismo, entendeu? E isto é radicalismo. Nós precisamos ir mais fundo, precisamos de novas medidas de aprofundamento na graça e no conhecimento do Senhor. Essa é a grande verdade. Então vamos aprofundar um pouquinho mais hoje? Ora, Jesus continua as suas explicações, dizendo o seguinte: aquele que se exaltar será humilhado. Olha o ensino de Jesus, ele está vindo de lá, né? Como eu expliquei aqui, aquele sujeito tudo pomposo, né? Se fosse hoje era terno e gravata, eles estavam lá com aqueles vestidos, a mitra sacerdotal, os sacerdotes que estavam ali, com quem ele estava dialogando antes de começar a ensinar os discípulos, tudo com peitoral, com pedras preciosas, havia 12 pedras preciosas no peitoral, era algo, entende? Era uma roupa extraordinária, entende? Olha, era difícil encontrar uma corte real com a roupagem dos sacerdotes. Acontece que, por detrás daquela roupa, estavam pessoas sem compromisso com Deus. Numa defesa de questões religiosas, e se religião, ela envolve o religare, que é a religação do indivíduo com seu Criador, e esse deveria ser a essência, eles não estavam trabalhando pela religação do indivíduo com o Criador. Eles estavam trabalhando com interesse próprio, querendo que o povo fizesse tudo o que eles dissessem, sem eles mover o que diziam nem com o dedo. Não foi o que nós vimos quarta-feira? Ora, eles tinham um orgulho de ser o que eram, tinham orgulho de saber ler, tinham orgulho de estudar, enquanto a maioria da população, e nos dias de Jesus, aproximadamente 95% da população não sabia ler. Os que sabiam ler eram pouquinhos, entendeu? Dentro do trabalho de Jesus feito na Galileia, ele lidou com pessoas, na sua maioria, não tinham leitura. Sua maioria. Entende? Eram pessoas sem letras, e eles se orgulhavam do que sabiam e queriam dominar o povo, por isso se tornaram legalistas, e queriam dominar o povo pela religião do livro. Ou seja, está escrito aqui, vocês têm que fazer. Só que o que estava escrito também ninguém ia lá examinar, não. Porque a maioria não sabia nem fazer a leitura para examinar os rolos do livro. Então Jesus mostra que eles são orgulhosos do que fazem, estão empolgados de ser o que são e não amavam os irmãos. Ele então continua o seu ensino, colocando eles no seu devido lugar, enquanto instrui os seus discípulos para que não sejam como eles. Você está me entendendo? Ser um discípulo de Jesus é não querer posição. Ser um discípulo de Jesus é não ter orgulho.
é não querer ostentação. Ser um discípulo de Jesus é saber o nosso lugar dentro da própria misericórdia de Deus. Nós só somos o que somos porque o Senhor teve misericórdia de nós. A graça divina nos alcançou. O amor de Deus nos abraçou. Não é porque a gente foi bonzinho, porque nós nos tornamos melhores do que os outros, que agora nós então pertencemos à nação escolhida, à geração eleita. Isso não é verdade. O melhorzinho de nós, o que mais capricha aqui entre nós, ainda tropeça, ainda comete erros, às vezes ainda se exaspera, ainda que busque a comunhão divina, tem momentos de desequilíbrios. Enfim, mesmo os santificados pela palavra de Deus e que comungam com Deus pela fé, ainda muitas vezes precisam orar o Pai Nosso e dizer: perdoa os nossos erros, as nossas dívidas. E aí se colocar dentro da postura do ensino, dizendo: eu tenho te servido, Senhor, e eu tenho perdoado. Perdoa como eu perdoo. Olha aí. Nós precisamos entender isso. Qualquer coisa que fuja disso nos coloca em um patamar que não é o patamar do cristão. Não é o patamar daqueles que de fato conhecem a Deus. Então Jesus, dentro dessa continuação, coloca: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Por favor, não espiritualize o texto. Entenda que o texto, ele está falando uma coisa muito simples. Não carece nem de explicação. O texto não está espiritualizado. Ele não está falando de céu, ele não está falando de inferno aqui, não. Entendeu? O que ele está dizendo é que qualquer pessoa orgulhosa, soberba, a qualquer momento vai cometer falha e ninguém vai poupar ela. Ninguém vai poupar. Se eu sou orgulhoso, se eu sou soberbo, se eu sou, entende? Nariz empinado, peito empolado, entendeu? A qualquer tropecinho meu vai vir uma montoeira, seja na família, seja onde for, entendeu? Então ele diz: não se exalte, porque o exaltado será humilhado, e todo aquele que der ou receber título a si mesmo será humilhado. Vocês lembram que nós terminamos o outro passo, Jesus dizendo: a ninguém na terra chamais Pai. Ninguém é pai de ninguém aqui no sentido eclesiástico. Nós falamos quarta-feira. A ninguém na terra chamais mestre. Entendeu? Esse aqui é o mestre. É o mestre Adilson. É nada. Entendeu? Nosso mestre é Jesus. Nós estamos aqui avaliando as palavras de Jesus. Eu sou, como disse João Batista, eu sou uma voz. Uma voz que faz ecoar as palavras do Cristo. Então, ele disse: a ninguém na terra chamais Pai, nem Pai de Santo, nem Papa, nem Padre, não é para chamar assim, entendeu? A ninguém na terra chamais de Mestre, tá aqui o Mestre, olha, esse aqui é o meu guru, entendeu? Entende? Esse aqui, não seja assim, não valorize as pessoas, porque não dessa forma, porque você colocando as pessoas nesse status, você está tirando Deus do lugar dele. Pai de verdade é Deus, no sentido espiritual. É claro que Jesus não está dizendo que um filho não pode chamar o pai de pai. Entendeu? Ele está dizendo no sentido eclesiástico: quem ganhou a sua alma, quem conquistou a sua alma, quem trabalhou e valorizou você por dentro, a sua alma, foi Deus. Então ele é o pai, o seu pai espiritual, ninguém mais, entendeu? A ninguém chameis guia. Nós vimos que isso está no passo 7. Ele está continuando, então ele diz assim: todo aquele que der ou receber título a si mesmo será humilhado. Ou seja, se eu me acho, eu venho aqui ensinar vocês, eu acho que eu sou um mestre, sei mais do que vocês tudo.
Entendeu? Jesus disse, tu vai ser humilhado. Daqui a pouco vem um aí que te faz uma pergunta que tu não sabe. E o que tu vai responder? Tu fica achando que tu é o pai deles, tudo, daqui a pouco eles vão tudo embora, tu fica sozinho aqui, eu quero ver como é que tu faz. Entendeu? Então, a ninguém chameis guia também, eu não sou o guia de vocês. O guia de vocês é Jesus. Tá, irmão Adilson, mas qual a tua posição aqui? Não, eu só sou o ministro do evangelho. Ministro é servo. Servo da congregação para transmitir as palavras de Jesus. De sorte que se enquanto transmito as palavras de Jesus para você, você assimila e recebe luz, quem está te guiando não sou eu, é Jesus. É Ele que está te guiando através de sua palavra. Essa é a grande verdade. E ai daquele que se estribar sobre mim. Entendeu? Esse a qualquer momento cai. O que depende de mim a qualquer momento se acaba. Mas aquele que edificar a sua vida espiritual sobre as palavras do Mestre Jesus, este nunca cairá. Esse se firmará para todo sempre. Então Jesus continua, ai de vocês, legalistas e religiosos radicais. Eu estou aqui fazendo a transliteração, a parafrase da palavra escriba e fariseus. Ele disse, vocês são hipócritas. Vocês radicais religiosos e legalistas, vocês usam muita máscara. Vocês fingem coisa que vocês não são. Eu vi, irmãos, líderes falar que orava a noite toda para ir pregar no outro dia. Que mentira. Que mentira. Não, ó, irmão, passei a noite e o dia em oração. Dormiu, irmão. Ele não passou a noite toda em oração. Entendeu? No dia seguinte trabalhou também, mas quer impressionar. Você entende? Quer impressionar. Ah, Deus me abençoou por causa que eu paguei o preço. Eu orei e jejuei durante tantos dias e Deus me abençoou o outro ali que orou 1 minuto. Você vê como as coisas não encaixam? Entendeu? Ele abençoou alguém que não fez oração nenhuma e abençoou outro que orou muito. Certo? Deus não faz acepção de pessoas. Quer dizer que se tem uma pessoa fraquinha, que não tem energia espiritual suficiente para pedir as misericórdias do Senhor, e ela der um grito, Deus me ajuda, não vai ser ajudado? Claro que vai ser ajudado. Então não adianta a gente criar uma máscara para a espiritualidade nossa. Quer saber a verdade? Jesus disse que a verdade nos liberta. Nós somos todos irmãos, feitos da mesma estrutura, entende? Que nos desenvolvemos dentro da mesma espiritualidade, no mesmo espírito, na mesma palavra, no mesmo Deus, tendo como resgatador da nossa alma o mesmo Cristo. Certo? E todos nós temos momentos de força e todos nós temos momentos de fragilidades. Acabou. Eu lembro que uma vez Deus deu-me assim palavras maravilhosas e usou-me para ajudar uma multidão. E depois, quando terminei de anunciar o evangelho, do meio da multidão veio um jovem, o olho dele brilhava, e ele assim estava extasiado do que tinha ouvido, e chegou para mim e disse, irmão Adilson, o irmão ora muito? E eu respondi para ele, eu não oro nada. Porque o que é orar muito? O que é orar muito? Alguém sabe responder? Se eu não oro nada. Não, irmão Adilson, eu disse não. Mas o irmão jejua bastante assim? Eu disse não. Olha, eu acho que já faz uns 3 anos que eu não jejuo. E disse, mas Deus usou o irmão hoje. Eu disse, mas Deus usa a gente mesmo. Usa você, usa eu, usa qualquer um de nós a qualquer momento.
E não é pelo jejum que nós realizamos, não é pela quantidade de oração que apresentamos, é porque Ele, o Senhor, é misericordioso. Essa é a grande verdade. O que o salmista compreendeu e ele escreveu? Ele disse, olha, Deus cumpre com os desejos do coração dos seus. Desejo, você entende? Às vezes o sujeito não dobrou o joelho 1 minuto no dia, mas desejou o dia todo. Se Deus falasse comigo, se Deus me iluminasse, se Deus me desse uma ideia, se colocasse no meu caminho alguém com tal resposta, e lá no meio do dia, surge o que ele estava com a expectativa. Ele não dobrou o joelho, ele não deixou de comer, ele não teve uma espiritualidade avançada naquele dia, mas os seus desejos chegaram na presença do Altíssimo, e o Todo-Poderoso teve compaixão, misericórdia e o prazer de fazer com que todas as coisas contribuíssem para o seu bem. Você entende? Não tem lugar para orgulho, não tem. E o melhor, segundo Jesus, é cada um de nós admitir. Se tem algo que agrada a Deus, é a verdade. A verdade é o prazer do Senhor. Não é à toa que Ele faz ecoar a sua voz e fala para aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no eco de sua voz, Deus dá testificação dele, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que Jesus fez? O que ele falou? O que ele apresentou? Que o Pai faz ecoar a voz ao ponto de testificar desse filho? Ele era a verdade. Ou seja, não tinha em Jesus fingimento. Não tinha em Jesus nenhum tipo de máscara. Não tinha em Jesus nada que não fosse realidade. Ele viveu a sua própria realidade. Lamentavelmente, a igreja atual não tem sido ensinada a viver a sua realidade. Lamentavelmente. Sempre o crente quer mais. Ele quer estar além daquilo que ele é. Entendeu? O crente tem vergonha, na maioria das vezes, de se apresentar como alguém que ama a Deus e ponto final. Sempre quer apresentar um pouquinho mais. Sempre querem apresentar. Os escribas e fariseus eram assim. E aí, olha só o que eles faziam. Jesus disse assim, vocês são fingidos e vocês bloqueiam o reino dos céus. Vocês fazem barreira para as pessoas não entrar no reino dos céus. Tá? Pois vocês mesmos não entram, porque radicais e legalistas ficam dificultando o caminho. Entendeu? Irmão, não é assim fácil de se salvar, não. Você nunca ouviu isso? Não é fácil não de entrar. Pensa que é desse jeito que nós vamos entrar no céu? Nós não entramos assim desse jeito, não. Não vamos entrar como? Como é que eu entro para o reino de Deus? Não, irmão, não é assim de qualquer jeito, não. Tá, tudo bem, não é de qualquer jeito, é de que jeito? Por favor, me explique, eu quero entrar. Eu preciso entrar para o reino de Deus. E como é que eu entro? E eles vão criando coisas, vão criando. Entende? E, como diz Jesus, eles trancam a entrada do reino, bloqueiam a entrada do reino, e eles não entram, nem deixam entrar os que querem fazê-lo. Olha que coisa. Não, irmão, para tu entrar, é diferente. É diferente. Pensa que tu vai sorrindo para o céu, Enio? Não, sorrindo não pode, tem que ser carrancudo. Entendeu? Que estás alegre, estás feliz, fazendo churrasco aí, entende? É desse jeito que vai para o céu? Não, para o céu tem que pagar um preço. Você nunca ouviu isso? Pois é. Eles não entram, eles estão fora, eles ainda não experimentaram a alegria do reino de nosso Deus.
Eles ainda não sabem o que é ter as cargas aliviadas, não sabem o que é a alegria do perdão dos pecados, porque sentem a sua consciência acusada. E o pior é que eles passam a acusação da própria consciência como fardos e pesos sobre as pessoas que querem ser aliviadas. De sorte que a maioria fica pensando que é tão difícil de entrar no céu. Tem gente que até briga por isso. Entendeu? Se você chegar para ele e dizer assim, olha, é fácil de se salvar. Eles olham, o quê? Não, senhor, não concordo com isso. E eles vão para uma disputa teológica, apresentar versículos isolados, pegam textos de um lado e de outro para provar para você que não é fácil não. Para entrar lá é uma dificuldade tremenda. E eles anulam o sacrifício de Jesus. Eles anulam o sangue de Jesus. Eles anulam a graça do Pai, entende? E vão atrapalhando tudo e botando na cabeça das outras pessoas que é difícil também. E as pessoinhas ficam lá. Tem irmão que tem as continhas dele tudo paguinha, tudo certinho. Não, nunca traiu a sua esposa, que trata bem os seus filhos, um homem trabalhador, um homem do bem, responsável em suas atitudes e que chora e chora com medo de ficar fora do reino dos céus. Sabe por quê? Porque os escribas e fariseus da atualidade não entram e travam, bloqueiam a porta do reino para as outras pessoas não entrar. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que é a verdade, que é a luz, que é o caminho, que é a própria vida do reino, eu te digo, o Senhor te escolheu para a salvação. Ele te ama, Ele te quer bem. Você tem o selo do Espírito Santo. Aleluia! Creia e seja feliz. Ah, irmão Adilson, mas eu tenho muitos probleminhas. Justamente, é para nós que ele veio. Está escrito, não sou eu que estou. Pega aí, ô legalista. Está escrito aí, entendeu? Não sou eu que inventei, é Jesus que falou, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim chamar os justos. Ele fala assim, eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Tradução da palavra pecador, os que erraram o alvo, os que erraram o caminho, eu vim chamá-los ao arrependimento. Venham cá. Façam a meia volta, retornem, vinde, o Pai vos chama para o reino, o Pai tem lugar reservado para vocês. Oh, aleluia! Não deixe ninguém estragar isso na tua vida, não deixe ninguém dizer para ti que é diferente. Seja feliz, seja abençoado, porque o Senhor te ama com um amor imensurável. Aleluia! Então Jesus diz para eles, olha, vocês entram, os legalistas e radicais, líderes, vocês entram nas casas de viúvas e devoram as casas delas. Vocês são do tipo que dizem que tem que evangelizar e fazer missão aqui e acolá. E vocês saem para fazer prosélitos, converter pessoas da religião deles para a de vocês, ou trazer gente da cultura deles para a cultura de vocês, da ideologia deles para a ideologia de vocês. Prosélitos, vocês fazem prosélitos. E depois de vocês terem feito, vocês tornam eles pessoas dignas do lixão, da destruição, da geena, 2 vezes mais do que antes. Porque não tem, o que é pior do que não ser um convertido? É ser um convertido falso. Pior do que não ser um convertido é ser um convertido falso. Pior do que não receber a doutrina do Cristo é fingir que recebeu. Entendeu? Pior do que ser um crente é ter nome de crente e não ser crente. Você entende?
Pior de tudo é deixar de ser católico para ser um evangélico sem vergonha. Você entende o que eu estou falando aqui? Pior é trocar o protestantismo, entende? Pelo pentecostalismo e ser uma pessoa má, uma pessoa ruim. Fica pior a coisa. É disso que Jesus está falando. Ele disse, olha, vocês se aproveitam de mulheres viúvas, porque vão lá buscar o dízimo na casa da viúva. Quando a Bíblia fala de viúva, é diferente de uma mulher jovem, tá? Tinha uma idade estabelecida em Israel pela lei para as viúvas. Ela tinha que ser tinha que ser mulher de um marido só, entendeu? Não ter filhos, para ela ser ajudada pela igreja. Ela precisava ser mulher de um marido só, então ela não foi uma mulher que hoje estava com um, amanhã com outro, amanhã com outro. Mulher de um marido só. Não ter filhos, porque aí o apóstolo Paulo ele regulamentou isso dentro da igreja e disse, ó, se ela tem filhos, os filhos que cuidem da mãe. A família tem que cuidar da sua família. Porque tem gente que manda dinheiro para a África e não ajuda a mãe dele ali no lado da casa. Entendeu? Contribui para os gideões missionários e não ajuda o irmão que está sem gás em casa. Irmão dele de sangue. Você entendeu? É uma idiotice sem tamanho. Deus não se agrada disso. Por isso Paulo vai trazer um texto lá que diz que quem não sabe cuidar dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Que se eu não cuido dos meus, se eu não atendo os meus, não é verdade? Ora, a minha mãe está precisando e eu não faço nada por ela, mas vem na igreja, tiro o dízimo, boto aqui para todo mundo ver. Vem aqui na frente receber oração porque é dizimista. Ô palhaçada! Isso é uma coação, né? Uma forma de coagir quem não dá. Entendeu? Vem na frente orar, envelope, irmão fulano. Jesus disse, primeiro que Jesus disse que quem dá com a direita não é para a esquerda saber. Ora, se não é para a esquerda saber, por que ele é o nome? Já está tudo errado, está contra o Cristo. Entendeu? Ora, depois é o seguinte, se você faz para aparecer, para os outros saber que você faz, então já ganhaste o teu galardão. Tudo que tu vais ganhar é que todo mundo já viu que tu deu o teu dízimo. Entendeu? Essa é a grande verdade. Agora, se tu faz em secreto, entende? Quem vai te galardoar é Deus. Quem vai te recompensar é Deus. Se tu vê o necessitado e tu ajuda. Eu gosto sempre de um texto que nós vamos chegar aí na frente, que é os benditos do Pai, né? Que dão de comer a quem tem fome, saciam a sede do sedento, vestem o nu, visitam os enfermos, e que Jesus chama estes de justos. Por incrível que pareça, eles nunca foram na frente, esses nunca foram na frente de um templo, do estrado de um templo, para dizer eu aceito Jesus. Mas eles fizeram o que era certo. E Jesus disse, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, tu me deste de comer. Então, todo aquele texto ali, tive sede, me deste de beber. E ele disse, o que os justos dirão para ele, mas nós não te conhecemos. Vai ter hinduístas que vão chegar lá e vão dizer, eu não te conheci, como é que eu te dei comida? Ele disse, quando fizestes a um dos pequeninos irmãos meus, que a religião, em sua radicalização, coloca que é só quem é servo de Jesus, só quem está congregando com eles, né? Entendeu? Então, está congregando. Não. Quando fizestes a um destes pequeninos irmãos meus, a um ser humano, ele tornou-se filho da humanidade. Entendeu? Quando fizesse a um dos pequeninos irmãos meus, a mim fizesse. Mas, Senhor, nós nunca te vimos com sede. Fizesse para alguém, fizesse para mim. Vocês já aprenderam aqui que a Deus se ama nos irmãos. Essa é a verdade. Quem não ama o seu irmão a quem vê, como amará a Deus que não vê? Olha a realidade aí. Olha o aceitar Jesus aí. Entendeu? Tem gente que aceitou Jesus na frente aqui. E aqui na frente, eu quero aceitar Jesus, né? A história da igreja. Eu quero aceitar Jesus. Lá no portão, quando alguém pede um pão, eu não tenho. Passa alguém lá com a roupa rasgada, mostrando a sua nudez. Ainda faz escárnio. Olha lá a calça dele. Olha lá. Entende? Faz escárnio.
Devia chamar, vem cá, cidadão, chega aqui. Sua calça está toda rasgada, está mostrando a sua nudez. Que você quer uma calça? Eu vou arrumar uma calça para você. Espera aqui, eu vou arrumar. Entra aqui no meu banheiro, veste a calça aí. Ó. Ah, não, eu sou crente, eu sirvo a Jesus. Eu dou testemunho do Senhor Jesus. Sou batizado no Espírito Santo e faço escárnio da vida dos outros. E não ajudo ninguém, e não faço o que tem que fazer. Não promovo o bem na terra. Estes, com toda a religiosidade que possui, receberão do juiz de todos os povos a expressão: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os tortuosos, os violentos, os escarnecedores, os malvados. Apartai-vos de mim. Você entende como é fina a coisa aqui? Jesus está ensinando para nós entrar no caminho. O caminho é diferente. O caminho é diferente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis a terra, tá? Já falei isso aqui, né? Vocês o tornam depois 2 vezes mais digno do vale do gemido, que é o lixão de Israel, do que vocês mesmos. Porque vocês até sabem o caminho do arrependimento, mas alguns deles não sabem como se arrepender. E Jesus continua: ai de vocês, condutores cegos. Condutores cegos. Que lamentável, irmão. Você já pensou nós todos ser dirigidos por um guia que é cego? Ele vai conduzindo, nós vai conduzindo e é cegueira total, escuridão total. Condutores cegos que dizem: se alguém jurar pelo santuário ou fazer promessas pelo templo, o seu juramento não o obriga, a sua promessa ele não tem que cumprir. Por quê? Mas se jurar pelo ouro do santuário, o seu juramento o obriga. Vocês estão entendendo o que Jesus está colocando aqui? Ele está dizendo assim, que dentro da religiosidade, as pessoas valorizam o que não tem valor e desvalorizam o que tem valor. Então, olha só o que esses escribas e fariseus ensinavam para o povo. Olha, vocês não jurem pelo ouro do templo. Se jurar, jure pelo templo. Porque se você jurar pelo templo e não cumprir, tudo bem. É o templo. Não tem valor. Mas se você jurar pelo ouro do templo, então vocês estão jurando pelos valores que estão inseridos dentro do templo. Aí Jesus, mas vocês são os fingidos mesmo, né? O que santifica o ouro do templo? É o próprio templo. O ouro só é sagrado porque está dentro do templo. O ouro que está fora do templo não é sagrado. E vocês ensinam o povo a tropeçar dizendo que uma coisa é sagrada, inserida dentro da outra, quando a que está envolvendo, não é. Olha só, vamos adiante. Ele continua ainda dentro deste mesmo ensino. Insensatos e cegos. Jesus era bonzinho, né? Às vezes a gente vê um irmão dizendo uma porção de besteira e a gente quer ser educado. Nossa educação é uma desgraça. Entendeu? Nós queremos fazer como é que é? A política de boa vizinhança. Toleramos besterol de pessoas. Jesus não tolerava besterol de gente nenhuma, não, viu? Seus insensatos. Falta bom senso para vocês. Cegos. Vocês estão na escuridão. Que é maior, o ouro ou o santuário? O que tem mais valor aí? O que santifica o ouro do santuário? O próprio santuário. Então, saibam ver as coisas, enxergue direito. E vocês ainda dizem, se alguém jurar pelo altar, não é nada. Então tinha lá o altar do holocausto, né? Ele disse, se jurar pelo altar não faz mal. Não tem problema, não tem que cumprir a promessa. Tá? Mas não jure pelo que está em cima do altar. O sacrifício. Se botar lá o novilho, o cordeiro,
ou o pombinho, né? Que era classificado, classe pobre, média e classe rica, entende? Então botou ali, se jurar pelo altar, vocês não tem problema, mas não jure pela oferta, tá bom? Aí Jesus disse, ô seu cego, bonzinho Jesus, olha aí, ó. Ô seu cego, eu acho que Jesus estava até aqui com eles, entendeu? Porque tem coisa que tira a paciência, rouba, suga a paciência. E Jesus chama eles de cegos, seus ignorantes, cegos, faltos de entendimento, sem sabedoria. O que santifica a oferta? Não é o altar. A oferta só é santa porque está em cima do altar. Então, se jurar pelo altar ou jurar pela oferta, dá na mesma. Por isso que Jesus ensinou os seus discípulos, não jureis. Vocês lembram? Não jureis, mas seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Não é sim, sim, não, não. Seja o vosso falar sim, vírgula. Sim. Ou seja, tudo que você falar positivamente, que essa positividade nunca vire negatividade. Exemplo, o Senhor jura, promete, né? Promete cuidar dela, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Sim. Sim. Daqui a pouco a mulher dá um derrame. Meu primo agora tem uma esposa que ele cuida há anos. Deu vários derrames, né, Cris? Vários derrames. Ele é um rapaz, desde novo, está com ela. Entende? Uns 30 anos de casamento ou mais. Né? E ele não teve nunca uma mulher normal em casa. Sempre tem que locomover ela, tem que carregar ela, tem que levar ela ao banheiro, tem que tirar do banheiro, entendeu? E agora, essa semana, deu mais um derrame. Mais um. Então ela falava, se atrapalhar, agora nem fala mais. Mas ele olha e diz, eu vou cuidar dela até o último dia da vida dela. Ele é um homem de Deus. Você entende? O seu sim é sim. Lembro-me quando eu e a Gui enfrentamos grandes dificuldades e perdemos todo o nosso patrimônio. Ficamos sem nada mesmo, sem nada. E a minha mãe, olhando as crianças e a Gui, ela aproximou-se da Gui e disse, Gui, tu não... Porque daí eu quis ir embora daqui. Eu quis sair daqui, não gostei mais de ficar aqui. Há muitos anos atrás. E aí a mãe disse para Gui, Gui, tu não precisa ir com a Deus. Fica que nós cuidamos de ti e das crianças. E a Gui olhou para a mãe e disse, Dona Marlene, aonde o Adilson for eu vou. E a Gui sabia muito bem que aonde eu fosse, não ia ter conforto. Não ia ter coisas boas para ela. Foi muita batalha. Foram grandes trabalhos. Mas nós vencemos. Nós temos um compromisso com Deus. O compromisso de obedecer o Senhor. E o Senhor disse que o nosso sim tem que ser sim. Você entendeu? Não tem que estar jurando por nada. Nem por altar, nem por ouro, nem por templo, nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. O que precisa é desenvolver a cultura espiritual de que a palavra de cada um de nós tem valor. A nossa palavra tem valor. Ah, mas irmão, às vezes a gente é tentado. Eu sei, é tentado pelo próprio desejo. Tiago escreve isso. Cada um, quando é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. Entendeu? E o desejo é engodado pelo desejo. E o desejo dá a luz e vem o pecado. Vem o erro de alvo. Entendeu? Qual é o homem que não tem impulsos pelo sexo diferente? Né?
Hoje tem alguns que estão tendo impulso até pelo mesmo sexo. Entendeu? Mas cabe a cada um de nós dominar a si mesmo e honrar com a sua palavra. Ter postura, ter atitude, entendeu? E não ser uma coisa fingida que depois bota a culpa no diabo. Entendeu? Nós precisamos ter postura diante da vida. É isso que Jesus está ensinando. Entendeu? O meu marido está muito chato, eu não gosto mais dele. Vai criar vergonha nessa tua cara. Entendeu? E vai servir a Deus de coração. Põe as coisas no seu devido lugar. É isso que Jesus está ensinando. Irmão Adilson, a minha mulher, ela é muito ruim. E depois assim, irmão, nós já estamos 40 anos juntos, ela está tão feia. Eu digo, vai criar vergonha, seu safado. Vai ser homem, seu caco. Entendeu? É isso que Jesus está colocando aqui. Para que a vida se torne boa. Porque senão a vida vira uma anarquia. Entendeu? A vida vira uma anarquia, vira uma bagunça. É por isso que existe o que está existindo nos dias de hoje: violência, transtorno, doenças psíquicas e de todas as sortes, que acabam depois se transformando em doenças também no próprio corpo, estresse e tudo mais. Não há honra. Jesus está ensinando a ter honra, ter postura. Ser um discípulo de Jesus é ser uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem palavra. Quem não tem, não serve para servir a Deus. Ele diz, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que pagam o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas omitem as coisas mais importantes da lei. Aí vão para lá, você dá dízimo. Você dá dízimo? Não, eu não dou dízimo. Não, tá mal. Deus vai pesar a mão. O devorador vai comer tudo que tu tem. Entendeu? É assim que eles falam, não é? Não é desse jeito? E aí quando chega na hora de ter misericórdia das pessoas, compaixão dos que sofrem, perdoar os que tropeçaram, entendeu? E ser justos, ter palavra. Você entende? Eles não têm. Aí Jesus diz, vocês são uns fingidos. Vocês são capazes de ir lá colher 10 folhinhas de hortelã e contar 10. Essa aqui é para a igreja. Uma folhinha de hortelã. Eles faziam isso, tá? Que eles levavam o dízimo do que colhiam. Entendeu? Vou ali, eu vou colher 10 espigas de milho. Aí colhiam 10 espigas de milho, tiravam uma espiga de milho para levar para a igreja. É o dízimo. Todos zelosos, dízimo até das coisas pequenininhas, da colheita de cominho. Tira dízimo do cominho. Entendeu? Aí leva. Não, olha, peguei 10 gramas de cominho, vou levar 1 grama para o sacerdote. E eram injustos, mentirosos, trapaceiros, enrolões, adúlteros, entende? Safados mesmo, gente ruim. Jesus disse, está vendo, vocês são cegos, e o povo segue vocês, porque o povo pensa que isso é espiritualidade. O povo pensa que dar dízimo é tudo para Deus. Deus está precisando de dinheiro. Deus está assim, entende? Nas esquinas pedindo esmola. Meu irmão, está escrito, na expressão do divino, está escrito, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Tudo é dele. Ele não precisa de 1 centavo. O salmista colocou lá, entendendo a expressão maior, e disse, do Senhor é a terra, todos os que nela habitam e também a sua plenitude. O que você puder imaginar que exista na terra é de Deus. Mas agora Deus está se lixando, Ele vai punir você, porque você não deu o dízimo da hortelã. Você crê nisso? Porque você não deu o dízimo do cominho. Era isso que eles ensinavam.
Era isto que eles ensinavam. E Jesus então disse, olha, vocês são fingidos, vocês são hipócritas, vocês levantam cortinas de fumaça para esconder a verdade, da realidade da vida. A vida funciona de outra forma. Tem coisas mais importantes do que dar dízimo. Então o que é mais importante do que dar dízimo, Jesus? É ser justo. É praticar a justiça. Está cheio de dizimistas sem paz. Você sabia? Tem gente que dá soma de dinheiro como dízimo grande. Que o olho de pastores que são avarentos fica assim piscando. Meu, o irmão fulano veio. Entendeu? Ele vê um pacotinho, às vezes um pacotinho de pão, ele pensa já, é o dízimo do irmão. Você entendeu? Cresce o olho, o pacotinho, quando o irmão entra com um pacote pardo. Se ele vai, entende? Tem gente que não colocou uma caixinha de gasofilácio como o nosso ali, pequenininha. Eu fui numa igreja que a caixa era quase o tamanho dessa mesa aqui. O pastor tinha uma fé nos irmãos. Você está entendendo? Aí Jesus está dizendo, isso não é importante não, isso não é o mais importante. Tem coisa mais importante. Ele disse, mas omitem as coisas mais importantes. Deixam de fazer as coisas mais importantes. Senhor, por favor, me ensina o que é mais importante. E ele diz, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eles ficam me odiando quando escutam eu. Adilson, tem coisa, tem pastor, Adilson, tem coisa que a gente não deve falar para a igreja. Eu disse, vai, seu cego, como é que eu não vou falar a verdade? Como é que eu vou omitir a verdade? Eu vou ser como os escribas e fariseus? Cheio de hipocrisia? Não, o que me faz bem, segundo a palavra de Cristo, mas eu tenho o dever de repartir contigo. Você entendeu? Olha só, mas eu sei por que eles não querem que fale assim. Porque se os irmãos aprendem a verdade, os cegos não manipulam mais os irmãos. Essa é a grande realidade. Então, seja justo. A justiça é uma coisa, é um estudo que todo crente deve fazer. Pesquisar sobre a justiça na Bíblia. Entende? Agora com os aplicativos de celular ou com os computadores, fica fácil de você pegar, põe a palavra justiça, faz uma busca e vê onde ela vai aparecendo. E aí leia, você vai descobrir coisas extraordinárias quando se trata de justiça. Tem gente procurando paz e nunca teve paz. Eu botei em uma dessas minhas pesquisas de estudo, de palavra por palavra, coloquei lá justiça e encontrei assim. Primeira coisa que eu encontrei, que Deus está entronizado na justiça. Olha só. Oh, irmão, o trono de Deus, irmão, é assim, ó, pedra preciosa. Para chegar até na presença do trono de Deus, tem assim uma rua de ouro. Você já ouviu assim? Eu quero dizer para ti que o trono de Deus é justiça. Deus se assenta sobre a justiça. Onde houver justiça, aí estará a presença do Criador. Começa por aqui. Então, depois outra coisinha interessante que eu aprendi a respeito de justiça. É o fruto da justiça. Você sabia que a justiça produz fruto? Se a árvore da ciência do bem e do mal produzir um fruto, a justiça também produz um fruto. Aliás, ela produz 2 frutos. Na mesma árvore. 2 frutos. Não 1, 2. E o fruto da justiça será paz e vida para sempre. Quer viver bastante? Ser justo. Quer ter paz? Ser justo. Mas justo, não legalista. Não legalista, não fingido. Justo, faz as coisas, o que é teu é teu.
O que você se comprometeu, cumpre. Entendeu? Você faça as coisas corretas, da maneira certa. Entende? Trabalhe a vida dentro do que é certo. Entende? Não se intrometa na vida do outro. Não se envolva nas questões que não são suas. Não dê opinião no que não foi pedido para você dar opinião. Não se pronuncie a respeito do que você não sabe. Seja justo. Está ali, Di? Acharam lá o versículo? Querem ler? Isso é importante ler. Voltou ali? Então leia, começa aí, Gui. Não é esse versículo, tem outro. Tem outro, tá? O fruto da justiça será paz e vida para sempre. Pode ser uma tradução também, tá? Mas só guarde isso no seu coração. Guarde isso, tá? Tome isso para você. Eu quero paz, eu quero vida abundante. Então, pratique a justiça, ser justo. Tá, irmão Adilson, mas e se eu não der o dízimo? Aí não tem problema, você não é obrigado a dar dízimo, você não é um israelita. O dízimo foi uma ordem dada aos israelitas. Tá, mas não é para nós, irmão Adilson? Não, não é. Não é. Tá, mas se eu dou o dízimo, tu é abençoado pela tua generosidade, entendeu? Pela tua dedicação, pelo teu amor, aquilo que tu faz com amor, entendeu? Mas, na verdade, o dízimo é uma ordem para os israelitas. Ah, irmão, mas o Abraão, ele deu dízimo antes da lei. Justamente, ele deu porque quis dar. Ele não foi obrigado a dar. Deus não mandou ele dar. É que partiu do coração dele, distribuído o que tinha. E ele escolheu dizimar e deu tudo para... Ele não deu numa igreja também. Ele deu num caminho para um homem chamado Melquisedeque. Só eu quero ser generoso. Deus me abençoou nessa batalha aqui, o que eu conquistei nessa batalha, eu quero dar aí o dízimo, 10% do que eu peguei para o Melquisedeque. Que deu. Se não desse, não estava em pecado, porque não tinha a lei mandando ele dar. Entendeu? Lá na frente, para a nação de Israel, vem a lei. E quando chega a lei, o Senhor é bem claro. Tenho dado todos os dízimos da casa de Israel aos seus irmãos, os levitas. De sorte que se for para fazer o que está lá dentro da legalidade da lei, então nós tínhamos que sair procurando aí ver se tem alguém da tribo de Levi aqui em Itajaí para entregar o dízimo para ele, porque Deus deu para ele. Não foi para os pastores que estão por aí pregando, não. Foi para a tribo de Levi. Então tem que ver se tem um levita em Itajaí. Se não tem, ele está lá em São Paulo, tem que levar lá. Entendeu? Não, voltaram todos, estão em Israel, irmão. Então pega o avião, manda para lá. Você entendeu? Então existe uma confusão aí. Não é, o dízimo não faz parte do nosso contexto cristão. O que faz parte, sim, é a generosidade do coração, como escreve Paulo. Ele disse, cada um contribua. E isso quando tem necessidade. Porque também as contribuições das quais o Paulo está falando são contribuições referentes às necessidades dos irmãos que estavam empobrecendo em Jerusalém. E Paulo saiu nas igrejas fazendo oferta para levar ajuda para Jerusalém, que passaram por um tempo difícil. E aí os irmãos que estavam em Jerusalém precisavam de socorro. Então Paulo escreve e diz, olha, cada um contribua como propôs no seu coração. Primeiro, a proposta não é do pastor, é minha mesmo. Puxa, eu vou ajudar esses pobres aí. Eu vou dar uma ajudinha para esses pobres. Cada um contribua como propôs no seu coração. Vou dar uma ajudinha. Eu vou tirar tanto do meu dinheiro e vou dar ali. Não é dízimo aqui. Tem nada a ver com dízimo. Você está entendendo? Não por obrigação, mas com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Se você vai fazer, faz com alegria. Não tem obrigação aqui, não. Sabe por quê? Porque nós estamos em uma outra situação, em uma nova aliança. E não temos obrigatoriedade nenhuma dentro da nova aliança. Você está entendendo? Quem faz deve fazer em amor, e quem faz com amor
é abençoado. Essa é a verdade. Vai comer um pastelzinho, olha para o lado, tem uma criancinha em pé, ou um senhorzinho em pé ali na porta, sentindo o cheirinho da pastelaria, e você percebe, olha para ele, não deixa o senhorzinho sair dali assim, o senhor quer um pastelzinho? Paga um pastelzinho para ele. Isso agrada a Deus. Entendeu? Está lá no restaurante, ou está ali no lanche, na lanchonete, está lá na pizzaria, e tem alguém ali tentando pedir um pedacinho. Ele só olha. Os garçons não deixam ele entrar. Você entende? Mas você viu que ele está ali. Se levante da cadeira em que você está sentado, vai ali. Escuta, senhor, quer um pedaço de pizza? O senhor quer um refrigerante? Isso agrada a Deus. Se cada ser humano fizesse desse jeito. Você entende? Isso é o reino dos céus. É o reino do amor, da misericórdia. Está aqui Jesus falando. A justiça, a misericórdia e, acima de tudo, a fidelidade ao compromisso assumido de seguir Jesus. Você entende? Condutores cegos que com um mosquito engolem um camelo. Entende? Vi isso aí, irmã. Quanto que eu vi isso? Vi isso aí, irmã. O que tem a irmã, gente? Meu Deus, o que houve com a irmã? Coitada, cortou o cabelo. Ai, Jesus. Hoje eu não sirvo para aquilo. Não dá. Entende? Jesus chama de cego. Diz, ô, seu cego, tu não enxerga o que tem valor. Entende? Ô, irmão, soubesse do irmão fulano, a gente pensa que vai vir uma notícia boa, né? Não. Eu acho que está deixando a esposa. Tá, o que tu fizesse para ajudar para ele não se deixar? Nada, eu só estou fazendo fofoca para todo mundo saber que... Entendeu? Seu guia cego, condutor cego, aprenda a viver, seja um justo, seja uma pessoa correta, entendeu? Seja alguém de Deus. Com o mosquito. Tem gente que, por causa de uma palavrinha, não fala mais com o outro, entende? Conheci uma mulher 30 anos, que não falava com o marido. Ela era muda. É só para acordar quem está dormindo, né? Ei, não, às vezes não fala com a esposa há 5 anos, 3 anos. Por quê? Porque ele disse uma palavrinha. Ou deixou uma amizade de anos e anos por causa de uma bobagem. Entendeu? E aí engole coisa grande por aí afora. Entende? O outro ali que nem amigo não é, engole. Pega um camelo inteiro, como diz Jesus, e começa a engolir o camelo. Entendeu? Ela pensou, o cara com a boca aberta e um camelo aqui em pé na frente dele. Entendeu? Pois a pessoa tem essa sina de dar hipervalores a coisinhas insignificantes que dá para deixar para lá, não ligar, entendeu? Mas visto o que o Adilson fez para mim, entendeu? Não sabe relevar, não sabe deixar para lá. O Adilson hoje não estava bem, ele falou bobagem, daí? Entendeu? Perdoa, Adilson. Perdoa, Adilson. Quer dizer que todo o restante que o Adilson te ajudou, te abraçou, foi teu amigo, te amparou, correu, fez, não vale. Por quê? Porque a pessoa engoliu um mosquito. Coou. Não engoliu, coou um mosquito. Peneirou ali um mosquitinho, entende? E aí disse, olha aqui, mostra para todo mundo. Entende? Fica com aquela cara feia de tristão, né? Não é de cristão, é tristão, entende? E aí aquela carona feia, você vai ver, tem um irmão que até olha assim, por isso? O que te fez? Ele tentou te matar, ele tentou fazer um mal para ti. Não, ele disse que eu sou feia. O cara não pode mais nem falar a verdade às vezes. Entende?
Você está conseguindo entender o que Jesus coloca aqui para nós? Só vocês são meus discípulos, parem com essa bobajada. Entende? Não valorize coisas insignificantes. Não coem mosquitos e engulam camelos. Não. Entende? A vida vai ter sempre os choques, os tropeços, os desvios. Vai ter sempre, não tem. Enquanto nós vivemos aqui, mesmo nós buscando muito a Deus e nos dedicando muito, nós vamos precisar de perdão, nós vamos precisar de misericórdia, nós vamos precisar de ajuda, nós vamos precisar de reciclagem, nós vamos precisar... Puxa... Tem coisas que valem mais. Você vale mais do que as minhas opiniões. Eu tenho mais valor do que as suas opiniões. Entendeu? O que você acha de mim, o que eu acho de você, isso já não importa muito. Deus diz que nós somos importantes, somos seus filhos. Qual é o pai que não quer ver o filho sendo tratado com carinho, com amor, com respeito? Então não anule as grandes amizades, não anule o casamento, não anule as relações da vida de amigos ou familiar por causa de bobagem, irmão. Não. Temos que entender como é que Deus nos trata. Como é que Deus nos trata? Ele desiste de nós no primeiro desvio nosso? Ele nos abandona na primeira queda? Ele nos rejeita diante da primeira palavra dita de forma desvairada? Não. O chamado aqui é para nós tratarmos o outro como Deus nos trata. Essa é a grande verdade, é a regra áurea da Bíblia. Tudo que quereis que os homens vos façam, façais vós a eles, mas isso fica esquecido. Ser cristão é não ser egocentrista. Ser cristão é eu aniquilar meu ego. E ser, então, alguém cristocêntrico. Ser cristão é andar como Cristo, é viver como Cristo, é sentir como Cristo, é agir como Cristo. Se eu quiser agir como eu penso, do jeito que eu sou, aí tem lá, a irmã não está falando com a outra irmã ali, entende? Não está falando. Por quê? O que ela fez, meu Deus? Entende? Não, ela não me convidou para o aniversário do filho dela. A Simone não me convidou dessa vez. E eu soube do aniversário, porque agora eu olho o Facebook também, né? Entendeu? Aí não me convidou, não falo mais com a Simone. Agora, não, convidou todo mundo lá, não convidou eu. Meu Deus, isso é coar mosquito mesmo, né? Não coem mosquito. Enquanto engolem camelo. Tem coisas mais relevantes para nós cuidar na vida. Entende? Vamos fazer as coisas corretas, as coisas direitas. Certo? Jesus continua. Ai de vocês, escribas e fariseus fingidos, que limpam o exterior do copo. Limpam o exterior do copo. O que eu vejo de gente hoje, Marcos, agora vou pegar para ti. Tem gente que pede para o Marcos dar uma recolchutagem assim na pele, estica daqui, de lá, para ficar bonitinho por fora, mas está feio por dentro. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Vão lá no Marcos, tem que gastar bastante lá com ele. Entendeu? Né? Mas antes de tudo, fiquem belos por dentro. Endireite o vosso interior. Tu entendeu? Porque se o interior estiver bem, aí sim, aí tudo que fizer fora também vale. A irmã pinta o cabelo de cor de rosa e vai ficar legal, porque a irmã está feliz. Agora já viram uma pessoa toda tristonha, toda ruim, com o cabelo cor de rosa? Meu Deus, é a figura do bicho. Vocês entendem? Né? Então Jesus está dizendo, vocês são os fingidos, vocês limpam o exterior do copo
e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina, de violência. A palavra rapina, violência, de roubo. Vocês roubam a paz dos outros, vocês roubam a alegria das pessoas, vocês murmuram e roubam a fama, roubam tudo que as pessoas têm, e são violentos no trato com as pessoas. E por fora vocês se vestem de gente santa, de gente abençoada. Vocês vão para o círculo de oração. Entendeu? E por que vão para o círculo de oração? Para fazer confusão. Entende? Para ter o que fofocar. Para escutar da vida dos outros. Vocês entendem? Aí Jesus está dizendo, isso aqui é uma limpeza por fora, sem higienização por dentro. Então ele disse, ó, deixem de ser fingidos, cuide do interior de vocês. O que adianta, entendeu? Se fosse a avó, ela pode arroz, agora não sei como é que diz. Entendeu? Que adianta aí uma pinturinha bonitinha e deixa você rosadinha, ou rosadinho, né? Tem os homens que fazem também. Eles dizem que são metro alguma coisa, eu não sei que metro é esse, entende? Mas vai lá, entende? Faz também. Né? Que adianta você ficar todo rosadinho, todo bonitinho aqui fora? Quem olha assim, como tá bonitinho. Deus está olhando, está feio. O negócio está ruim aí, está insuportável. Entende? Por dentro está podre. Ele vai mais longe aí, tá? Ele vai chegar mais profundo nesse sentido. Ele disse, vocês dizem... Opa, troquei aqui. Ele vai chegar lá dentro e diz, olha, fariseu cego, limpe primeiro o interior. Aí depois ele diz assim, ó, vocês são semelhantes a sepulcros, versículo 27, Diego. Vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora, parecem bonitinhos. Aquela caiação, né? Passou uma tintinha ali, aí vai lá, as pessoas botam flores assim, enfeitam bem aquilo ali, mas por dentro... Quem quer ver o sepulcro por dentro? Você pode ter amado seu pai, eu amei meu pai. Pode ter filho que ama igual a eu, mas como eu amei meu pai, mais do que isso não pode, é impossível. Eu amei meu pai, amo meu pai até hoje. Ele já se foi faz alguns anos. Eu nunca quis ir ali no cemitério e abrir a sepultura dele. Eu não quero ver o que ele era, não. Entendeu? Então tem crente que é assim, por fora ele está todo maquiadinho. Quem olha, visse aquela irmã, eu acho que é uma santa mulher de Deus. Não conversa com ela. E tu descobre. Entendeu? Ou tem um irmão lá, aquele irmão eu acho ele um santo homem de Deus. Entende? Aquele irmão acho que é uma bênção. Conversa com a esposa dele um pouquinho. Tem até aquela história dos meninos que pediram para o pastor deixar o pai e a família toda morar no templo. Entendeu? Daí o pastor quis saber por quê. Ele disse, não, porque aqui o pai é um anjo. O pai aqui é uma bênção, não briga com a mãe. É só paz do Senhor, paz do Senhor. Entendeu? Tá lá em casa, menino. Vira um inferno. Ele é o próprio capeta. Ele foi lá em casa, é horrível. Tu entende? Está cheio disso, irmãos. Então Jesus está dizendo, olha, vocês por dentro têm sujeira, vocês são como sepultura caiadas, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos, mas... estão cheios de hipocrisia, de iniquidade, de tortuosidade. Irmãos, vocês estão conseguindo entender o que Jesus está ensinando para nós? Tudo isso está aqui para dizer assim, ó, não sejam isto. Não sejam isto. Porque se você e eu formos isto, quem é que sai perdendo, irmão? Nós. Jesus continua sendo Jesus, Deus continua sendo Deus. Mas se eu for fingido, se eu for uma pessoa do mal, uma pessoa que só tem uma roupagem, uma camuflagem de espiritualidade, o infeliz sou eu. Se eu não seguir a paz com todos, se eu não amar a todos, se eu não sair perdoando, se eu não relevar, se eu não tolerar,
O infeliz vai ser eu. Você entende? Então Jesus, na verdade, ele está trazendo um ensino que não é, ele está tirando do radicalismo religioso para o conforto do reino de Deus, onde a paz se estabelece pelo bom senso, pelo equilíbrio, pelo amor, pelo exercício misericordioso e justo. É isso que Jesus quer que a gente aprenda. Você servir a Jesus é isso, é você andar por aí com o coração leve, entende? Com paz, com alegria, sem medo, sem rancor, sem mágoa, sem tristeza, sem nenhum nome que você tem que riscar da listinha. Esse nome, eu não quero mais andar com esse aqui. Por que, meu irmão, que tu não queres andar? Esse aqui que tu queres riscar do teu convívio, ele está querendo ir para o céu. Você não está querendo ir para o céu? Esse que você quer arriscar do seu convívio, ele está buscando a Deus, irmão. Ele está pedindo em toda a sua fragilidade de vida. Ele anela que um dia, quando ele partiu, o Senhor dê a ele a vida perdurável. Entendeu? Ora, mas eu também. Eu quero ir para o céu e eu quero ter a vida perdurável. Então começa a reconciliar com teu irmão enquanto estás aqui no caminho com ele, porque vocês vão ter que viver juntos. E se você não gosta, se você não quer, se você não está afim de convívio com o teu irmão, Deus, um de vocês vai ficar. E o Senhor vai sempre levar aquele que na sua justiça não tem mágoa, não tem... que o coração é limpo. Você entendeu? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Ora, se tem mágoa, está sujo. Se tem ódio, está sujo. Se tem rancor, está sujo. Se não quero ligação... Nós estamos falando aqui da probabilidade da paz promovida. O Paulo vai dar uma explicação aqui nesse assunto e ele diz assim: quando depender de vós. Então, quando depender de mim, tende paz com todos os homens. Por quê? Porque às vezes não depende de mim. Tem gente que não quer me ver de jeito nenhum. E aí eu não vou lá. Estou aqui. Você entendeu? Só que a hora que ele quiser me ver, eu estou pronto. Eu estou pronto. Pode vir. Entendeu? A hora que quiser estar comigo, minhas portas estão abertas. E minhas portas em todos os sentidos. Tanto as portas da minha casa, quanto as portas do meu coração, da minha alma. Porque não há barreira nem impedimento. Pois eu quero um dia estar com Deus. Vamos concluir. Jesus vai dizer que eles falavam muito dos antigos que fizeram, como eu já vi crente falando, como aquele povo era ruim, né? Como aqueles israelitas eram problemáticos, como aquela turma que saiu do Egito era terrível. Aí Jesus disse: olha, vocês estão dizendo que eles são terríveis, vocês são iguais. Vocês também erram o dia todo, o tempo todo. Vocês passam pelo mesmo caminho que eles, tá? Vocês vão completar a medida dos pecados que eles deixaram de completar. Ele está falando da nação de Israel. Que eles deixaram de completar, vocês vão completar. Aí ele diz assim: sabe o que vocês são mesmo? Diz para aqueles escribas e fariseus: vocês são uma raça de víbora. Vocês são serpentes. Ó a serpente do Éden aí. Vocês são serpentes. Vocês são víboras. Como haverão de escapar o julgamento que vai levar a gente para a destruição, para o aniquilamento, o vale do gemido? Como é que vão escapar se não mudar de atitude, de comportamento? Por isso está escrito: eu lhes enviei profetas, sábios, escribas, e uns eles mataram, outros eles crucificaram, e outros açoitaram, e expulsaram das sinagogas. Assim cairá sobre vocês todo o sangue dos justos derramado, desde Abel até Baraquias, que foi morto lá perto do altar. Vocês vão ter tudo isso aí.
Em verdade lhes digo, tudo isso, o juízo, os açoites, as desgraças, virá sobre essa geração. Eu vou encerrar aqui. Concluo dizendo para vocês, vamos trazer bênção sobre a nossa vida? Trazer bênção não requer uma campanha de 10 dias, nem de 20, nem de 40. Trazer bênção não requer ser um dizimista. Trazer bênção não está envolvendo dar dinheiro para a igreja. Trazer bênção sobre a nossa vida é fazer em nós mesmos a purificação do coração. E pedir que o Espírito Santo derrame do amor de Deus dentro de nós, assim, e nós possamos sair por aí perdoando, ajudando, abraçando, amando, fazendo bem, sendo justos, misericordiosos e fiéis ao ensino do Cristo. Amém, queridos? Quer isso para a sua vida? Então fique em pé. Vamos falar com Deus. Peça a Deus o que você precisa. Converse com o Senhor a respeito da sua própria vida. Se aí dentro de você, faça um exame, agora um exame de cada um de nós. Se aqui dentro de você, você descobrir que tem um mosquitinho incomodando, jogue fora o mosquitinho. Se desfaça das coisas que não faz sentido. Peça ao Todo-Poderoso que lhe dê a graça, a energia suficiente para você jogar fora tudo aquilo que possa impedir a sua paz, impedir a sua caminhada em Cristo. Tudo aquilo que possa prejudicar a você mesmo. Diga para o Papai do céu: Papai, eu preciso ser melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Me ajuda, me ensina, me orienta, me ilumina. Faz essa oração aí. Fale com o Senhor. Deus, Pai nosso, que habitas todos os céus, santificado, integralizado, do todo de todos, seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu governo, o teu reino. Vem governar nós. Eu sei, Senhor, que tu me destes liberdade, e destes liberdade a todos os irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo em casa. Nos destes o livre-arbítrio, o poder de decidir por nós mesmos o que queremos e o que não queremos. Mas eu queria te pedir ajuda para governar a mim. Tu sabes mais do que eu, tu conheces mais do que eu, tu és maior do que eu. Os meus dias são tão pouquinhos que diante de ti eu sou uma criancinha. Eu nem sei contar os dias direito. Ensina-me a contar os dias, de tal maneira que eu possa alcançar coração sábio. Dá-me sabedoria, Senhor. Lança luz sobre a minha consciência de tal maneira que eu possa enxergar os meus próprios erros. Que eu possa ver o que não é bom em mim, não nos meus irmãos. Aperfeiçoa-me
aperfeiçoa-me de tal forma, Senhor, que eu possa ser uma bênção para todos eles. E se em mim, na raiz, nas nascentes dos meus pensamentos, na formação inteligente dos meus projetos, tu encontrar algum mal, se no foco do meu olhar, Senhor, tu vê que tem alguma coisa que me torne míope para a vida, cura-me, Senhor. Perdoa-me, Pai. E mantém em mim a tua salvação. Dá-nos mais intimidade com teu Santo Espírito, a fim de que possamos ouvir a tua voz e ser por ele conduzido em todos os passos da nossa vida. Nas encruzilhadas, na bifurcação, na dualidade da vida, Senhor, dá-nos sabedoria para fazer a escolha certa. Diante dos impactos, das divergências, diante, Senhor, das escolhas da vida, faze-nos sábios para a vida eterna. Dá-nos a sabedoria que nos faça escolher o que é bom, escolher o que é certo, escolher o que promove, Senhor, glórias para o teu nome, escolher a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Se alguém tem uma raizinha amarga, antes que ela se transforme em um broto e uma árvore que frutifique para o mal, arranca de nós o que não presta. Deus, ajuda a cada um que nesse momento expõe diante de ti, através de seu desejo, oração, que ouvindo a palavra, analisa a si mesmo e diz: ó Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudanças, eu preciso tirar de mim tal e tal coisa. Concede, Senhor, o poder, a coragem, a fidelidade, a confiança para jogar fora o que não presta, a fim de que prevaleça em nós não a sujidade de uma sepultura caiada, mas a glória de um templo onde tu habitas, a glória da tua presença, a glória do teu Espírito em nós, do teu reino se desenvolvendo em nossa alma, em nossa psique, em nossa mente, do teu reino se manifestando em nós e através de nós. Ajuda, Senhor, a cada um, aqueles que estão em casa, que não puderam vir, os que estão doentes, os que estão fraquinhos, os que já estavam sem esperança, os que julgavam ter que ser além do que eles são, que nesta noite sejam abençoados pela tua palavra, fortalecidos pela tua graça e que desfrutem dos afagos do teu amor, meu Senhor. Que cada irmão e irmã de cabeça erguida, meu Pai, possa sair deste lugar e aqueles mesmo que estão em casa possam se erguer para a vida em plena comunhão contigo e comunhão com os irmãos. No nome de Jesus, é o que eu te peço. Graças a Deus.